O Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje para discutir a situação da Síria após a queda do ditador Bashar al-Assad, que estava no poder há mais de 20 anos. Informação da agência France Press. O encontro de emergência foi convocado a pedido da Rússia, país para onde o líder fugiu, quando o grupo rebelde tomou a capital Damasco. Segundo a imprensa estatal russa, Bashar al-Assad e a família receberam asilo humanitário em Moscou. O grupo jihadista HTS, que já foi considerado um braço da Al-Qaeda, tomou as maiores cidades do país ao longo da semana passada. Após uma ofensiva na madrugada de ontem, os rebeldes fizeram um anúncio na televisão estatal. No pronunciamento, o líder do Levante falou em vitória para a nação islâmica e disse que a intenção é dar lugar a um conselho popular escolhido por civis. A notícia foi comemorada por refugiados sírios em países como a Turquia, o Líbano e também a Jordânia. A família de Assad governou a Síria por mais de 5 décadas. Bashar al-Assad, assumiu o comando do país em 2000, quando o pai dele faleceu. Desde 2011, a guerra civil foi intensificada, deixando mais de 500 mil mortos. Guerra que começou em reflexo da Primavera Árabe, mas também uma revolta contra Assad. Durante o mandato, Bashar al-Assad foi acusado por violações de direitos humanos e venceu todas as eleições sem oposição. Tem também o destaque da crise migratória. Números apontam que mais de 6 milhões deixaram o país ao longo da guerra. Então, por um lado, a gente tem a queda de um ditador, mas, por outro, o HTS ainda é visto como um grupo terrorista pelos Estados Unidos, pela Turquia e também pelas Nações Unidas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirma que a queda do regime na Síria é um ato de justiça. Em pronunciamento ontem na Casa Branca, ele falou que o país do Oriente Médio passa por um momento de risco e incerteza. Biden chamou o regime de Assad de brutal e disse que essa é uma oportunidade histórica de se construir um país melhor. At long last, the Assad regime has fallen. Finalmente, o regime de Bashar al-Assad caiu. Esse regime foi brutal e torturou e matou literalmente centenas de milhares de sírios inocentes. A queda do regime é um ato fundamental de justiça. É um momento de oportunidades históricas para as pessoas que têm sofrido há muito tempo na Síria de construir um futuro melhor para o país. É também um momento de risco e incertezas. Os Estados Unidos trabalharão com parceiros e interessados para ajudá-los a aproveitar esta oportunidade. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que a situação na Síria pode colaborar com a negociação de um acordo na faixa de Gaza. O premier ainda afirmou que a queda de Bashar al-Assad é a queda de mais um ditador. Netanyahu destacou que tropas israelenses reforçaram a segurança na fronteira da Síria como medida de precaução. Esse é um dia histórico para o Oriente Médio. O colapso do regime de Assad e da tirania em Damasco oferece uma grande oportunidade, mas também um grande perigo. Esse colapso é resultado direto da nossa ação contra o Hezbollah no Irã, apoiadores de Assad. Desencadeou uma reação em cadeia de todos que querem se libertar da tirania, mas também significa que temos de agir contra possíveis ameaças. O professor de Relações Internacionais da PUC, Andrew Trauman, afirma que vê com preocupação a tomada do poder pelos rebeldes do grupo HTS, também conhecido como Organização para a Libertação do Levante. Ele ressalta que se trata de uma organização que pode seguir o caminho do Talibã no Afeganistão, que discrimina diversas religiões. Eles já deram declarações de que a Síria não será um país para cristãos, não será um país para xiitas. Então, eu sou bastante cético, sabe? Então, quando eu vejo essas comemorações nas ruas, eu tenho certeza de que essas pessoas que estão comemorando são muçulmanos sunitas e de que as minorias religiosas no país devem estar, sim, apavoradas. Nós estamos falando de um grupo que era extremamente ligado ao Estado Islâmico. O exemplo que eu gosto de fazer é com o Talibã. O Talibã retomou o poder no Afeganistão em 2020. O professor de Relações Internacionais Sidney Ferreira Leite afirma que é preciso esperar os desdobramentos da queda de Assad para entender que grupo vai assumir o poder na Síria. Ele destaca que os Estados Unidos e outros países aliados podem ser beneficiados com uma mudança de forças na região que tinha no ditador um aliado da Rússia. Pode ser altamente favorável, por exemplo, para os interesses europeus dos Estados Unidos, uma Síria democrática, uma Síria não alinhada com a Rússia, não alinhada com o Irã.
A Síria tem uma posição geográfica estratégica, fronteiras com países importantes como a Turquia, tem com o Israel, né? Inclusive ali tem uma situação de litígio com Israel, que são as colinas de Golã, com o Iraque. O governo afirma que o governo brasileiro monitora a situação dos brasileiros que estão na Síria por meio da embaixada em Damasco. Até o momento não tem registro de nenhum brasileiro entre as vítimas dos conflitos entre o grupo extremista e as forças de segurança sírias. Orientação do Itamaraty é que os brasileiros que estiverem na Síria deixem o país o quanto antes possível justamente por essa falta de definição. Tem, portanto, hoje a reunião do Conselho de Segurança da ONU, acontece às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Reunião que foi solicitada pela Rússia e fica a expectativa por que pode ser definido a partir disso. É um momento histórico esse que a gente está vivendo, quando eu digo que a Síria finalmente se vê longe da família Assad, porque Bashar al-Assad é presidente desde 2000, né, Larissa? Desde o ano 2000, quando o pai dele faleceu. O pai dele estava no comando desde a década de 1970. Isso, ele herdou a presidência, né? Bom, presidência do pai. Então, são gerações que só conhecem a árabe sob o jugo dos al-Assad. Uma boa dica de leitura aqui para quem quiser começar mais ou menos do zero sua pesquisa sobre a Síria dos al-Assad é um livro do autor Riyad Satuf, chamado O Árabe do Futuro, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. São 6 volumes, mas é uma história em quadrinhos, então dá para você encarar esses 6 volumes aí, que ao todo devem dar umas 800 páginas. Bota 1000 páginas aí. O Riyad Satuf é filho de um pai sírio e de uma mãe francesa. Eles se conheceram exatamente na década de 70, quando o al-Assad estava se instalando no poder. Ele aboliu a propriedade privada ali. Há um momento em que eles voltam para a Síria e ocupam uma casa qualquer, porque a casa deles havia sido ocupada, né? O governo incentivava que as pessoas ocupassem as casas, porque já não havia mais propriedade privada no local. E o árabe do futuro era uma expressão da época de um governo que incentivava as pessoas a se educarem para se proteger do autoritarismo, né, e do obscurantismo religioso. Curiosamente, o pai era um adepto dessa ideia, era um professor universitário que lecionou na França, em Sorbonne, depois em Trípoli, depois na Síria, mas aos poucos vai sendo cada vez mais puxado de volta para suas raízes familiares e para o obscurantismo que ele mesmo combatia. Então você aprende bastante sobre o que é o, aspas, né, Carla, mundo árabe daquela época de 70, especialmente a Síria, numa narrativa bem fluida, muito gostosa de ler, mas muito triste também em vários momentos. Você pode repetir o nome? Já tem ouvinte pedindo aqui, a Ana, por O exemplo. Árabe do Futuro. Aí eu tenho uma notícia ruim. São 6 volumes, a Intrínseca lançou os 4 primeiros e acho que desistiu, porque já faz uns anos que foi lançado em francês e não chegou no Brasil. Eu tive que comprar na Argentina, os 5 e os 6. Compra-se na Argentina, lê-se em espanhol, um esforçozinho a mais, mas vale a pena, tá? Vale a pena mesmo. Aliás, vale a pena até se for para parar no 4, que a pessoa não vai conseguir. Porque os livros são realmente muito bons e quando acaba um, você está desesperado para ler o próximo.